Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando a mais um Momento Espírita Brasil. Hoje, para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos. O Evangelho, todos sabem, significa a boa nova, a boa notícia. E Jesus veio ser o portador da boa notícia, da boa nova. E olha que boa notícia Jesus dá, nos traz nesse ensinamento. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? Então Jesus, ele promete a consolação, ele promete a felicidade, ele promete a alegria, ele promete a bem-aventurança aos aflitos. Aqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem, aqueles que padecem, aqueles que passam por dificuldades, por tristezas, por ansiedades, por medos, por depressão. Jesus fala a essas pessoas nesse momento. A depressão, ela é estudada, analisada, ela ganhou um surto grande nos últimos tempos, mas ela sempre existiu, né? As pessoas sofrendo, as pessoas com motivo de sofrimento, com motivo de dor, pessoas que são perseguidas, pessoas que não têm grandes oportunidades, pessoas que, enfim, passaram a vida toda sofrendo, pessoas que nasceram doentes e passaram toda a vida lidando com a doença, pessoas que sofrem preconceitos, pessoas que por fazerem o bem são perseguidas, pessoas que fazem o bem. Perceba, pessoas que oferecem ajuda, pessoas que dedicam a sua vida a oferecer ajuda, a contribuir, a auxiliar, mas mesmo assim são pessoas que são perseguidas. O próprio Jesus, né, uma pessoa que só ajudava, só contribuía, só falava bem, só trazia coisas boas, ele incomodava as pessoas. Claro, as pessoas, a pessoa que é boa, a pessoa que faz coisas boas, a pessoa que dedica-se ao bem, ela acaba demonstrando a nós a nossa imperfeição. Nossa, por que eu não faço bem como aquela pessoa? Por que eu não consigo tolerar como aquela pessoa? Por que eu não consigo perdoar como aquela pessoa? Por que eu não tenho essas características que essa pessoa efetivamente tem? Então a gente tem dificuldades. Assim como as pessoas que fumam têm dificuldade com as pessoas que deixam de fumar. Porque as pessoas que deixam de fumar são exemplos. Né? Quando a pessoa diz, nossa, deixar de fumar é difícil, então não dá, não tem como, não tem jeito. Eu quero, mas não tenho como. E aí aparece alguém que conseguiu. Né? Uma pessoa gorda diante de alguém que era gordo e emagreceu. O melhor aluno da turma, né? Que todo mundo diz, olha, eu não consegui entender, não estou conseguindo aprender, eu estou com dificuldade. E ele diz que não, porque ele aprendeu. Então, obviamente, que essas pessoas, elas incomodam. Né? Elas, por mais que elas não precisem fazer coisas ruins, coisas más, o próprio sucesso das pessoas, a própria característica boa, dedicada, esforçada, realizadora da pessoa, acaba destacando a pessoa e incomodando as demais pessoas. Então, muitas das vezes as pessoas são perseguidas. E é doloroso ser perseguido, é difícil ser perseguido. Então, Jesus promete, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E em que se baseia isso? Né? Então, Jesus, ele vem falar que as dores, que os sofrimentos, eles fazem parte do nosso processo de aprendizado. Então, muitas das vezes, a gente fica querendo entender, né? Jesus falou que são bem-aventurados, que serão felizes os bem-aventurados, porque merecerão ser consolados, merecerão o amparo, o abraço, o conforto no mundo espiritual. Perceba que ele promete a felicidade, ele promete a bem-aventurança, mas no futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão. Eles são bem-aventurados hoje já, mas porque o futuro reserva a essas pessoas as coisas boas. E por que é no futuro que as coisas estão reservadas? Porque as pessoas que passam por dificuldades, as pessoas que passam por dores, as pessoas que passam pelas aflições,
são pessoas que, para poder conviver com isso, elas têm que desenvolver um jogo de cintura, desenvolver uma flexibilidade, ficar mais resistente aos problemas, às dificuldades e continuar lutando mesmo com esses problemas, mesmo com essas dificuldades. Então são pessoas que aprendem, são pessoas que desenvolvem uma coraça, uma carapaça, né, que a protegem das dificuldades, dos problemas. Então quando outros problemas vierem, essa pessoa, ela enfrenta, coisa que talvez uma pessoa que não sofreu, que não passou pelas mesmas dificuldades, tenha mais problemas, tenha mais limitações para enfrentar uma dificuldade, como essas pessoas que vivem a aflição. Então, quando Jesus ele fala bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus não está dizendo que Deus, nosso Pai Celestial, que é bom e que é perfeito, ele não vai fazer por aquele e deixar de fazer pelos demais. Né? Ao contrário, a gente sabe que Jesus nos ensinou que o Pai faz chover sobre os bons e sobre os maus, faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Deus nos ama a todos, independente da nossa imperfeição, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Deus nos ama. A diferença é que os bons, as pessoas que se esforçaram, as pessoas que começam, que têm uma certa evolução, eles conseguem, portanto, ter compreensão das coisas e ficam felizes quando chove, aproveitam, né, a chuva, percebem a importância da chuva e aproveitam o que um dia de chuva pode oferecer de bom. Né? As pessoas boas também aproveitam os dias que fazem sol. O que é bom para a gente fazer no dia que tem muito sol? Né? Então, olham a vida de um outro jeito. Tem uma perspectiva, tem um ponto de vista da realidade que não é simplesmente limitado, que não fica somente no raso, na superfície das coisas. Ela é mais aprofundada, então ela consegue enxergar mais amplamente as coisas. Então a dor, as dificuldades da vida ofereceram a essas pessoas oportunidades de buscar alternativas para fugir da dor, para superar a dor. E nessas buscas, a pessoa aprendeu. A pessoa passou a olhar sobre outras perspectivas, passou a olhar sobre outro ponto de vista e aprendeu. É muito comum a gente ouvir falar, né, dos momentos de crise, né, que os momentos de crise significam, em determinados países, a palavra oportunidade. E é isso. Então, o mundo está sempre em transformação. O mundo está sempre em mudança. As coisas estão em mudança. Isso não é só eu que estou falando e não é só a experiência que nos diz. A própria ciência nos fala isso. A gente pega, por exemplo, Darwin, né, o grande cientista da teoria da evolução das espécies. Darwin nos falava dos processos de mudança, de transformação constante que o mundo passa. E ele fala da importância também da necessidade de evoluir para poder se adaptar, né, para poder lidar com essas transformações. E ele vai dizer que quem sobrevive, quem evolui, quem continua no mundo mesmo depois das transformações, são aqueles mais fortes, são os mais competentes, são os mais inteligentes. Não, são aqueles que melhor se adaptam. São aqueles que percebem as mudanças, são pessoas que percebem as características e, diante das dificuldades, conseguem, mesmo passando por aquela turbulência, porque estava acostumado com o mundo de um jeito e agora tem o mundo, um mundo completamente diferente, um mundo mudado, um mundo transformado, ele acaba se modificando, se alterando, se ajustando àquela realidade. E por isso ele passa pelo problema. Mas ao passar pelo problema, ele desenvolve uma carapaça, né? Ele desenvolve um conhecimento, ele desenvolve habilidades, ele desenvolve competências. E isso o capacita para enfrentar outras crises, outras dificuldades, outros problemas. É provável que, inclusive, quando um outro problema aparecer, ele não encare como problema. Por quê? Porque ele já encarou problemas mais graves. Ele já passou por dificuldades mais duras.
E, portanto, quando uma dificuldade vem, ele até não acha dificuldade, ele até acha ali oportunidades. Então, Darwin mostrava isso, né? O que importa diante dos processos de transformação, né? Diante da necessidade de nos adaptarmos às mudanças, o que importa não é aquele que tem talentos máximos, que tem inteligências, que tem força, mas aquele que é capaz de se alterar, que é capaz de ter jogo de cintura, de se adaptar às novas coisas, às novas mudanças. E Isaac Newton, o grande físico inglês, ele já dizia, né, que nós, seres humanos, temos dificuldade de mudar, né? Ele já percebia nas leis da física a chamada inércia. Todo corpo tende a continuar onde está, se nada o empurrar, se nenhuma força o alterar. Né? Então, a força nos tira da inércia, a força nos altera a condição. Então, mas essa força tem que ser externa, ela não é, a força externa, ela nos move, ela nos chama a atenção para a necessidade de mudar, ela nos auxilia a vencer a inércia, né? Essa tendência de continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, porque é confortável. Então, se eu estou acostumado a fazer as coisas de um determinado jeito, de uma determinada forma, se continuar assim, está muito bom. E por quê? Porque eu já sei como fazer, porque eu já sei como lidar, então é só continuar. Né? Mas o mundo exige de nós a nossa transcendência. Existe uma frase interessante dos filósofos existencialistas que dizem o seguinte: nós não estamos aqui no mundo apenas para viver. Nós estamos no mundo para existir. E existir é viver na transcendência. Né? E o que significa exatamente isso? Viver é um ato biológico de nascer, crescer, reproduzir e morrer. É um ato que os vegetais fazem, que os animais fazem. Mas os seres humanos, eles têm uma exigência de transcendência. Não basta simplesmente nascer, crescer, reproduzir e morrer. Por mais que a gente tenha uma vida que dê condições de comer bem, de viver bem, as pessoas têm uma necessidade de marcar a sua própria existência, têm uma necessidade dos ideais, dos desejos, da necessidade de fazer grandes realizações, de trazer contribuições. Não basta simplesmente que a gente seja remunerado, é preciso também que a gente seja reconhecido. Isso faz parte da nossa necessidade, né, da nossa essência, da nossa característica. Então, o ser humano tem que transcender. Existe uma obra do Mário Sérgio Cortella que fala sobre qual é a tua obra. Né? É um livro que ele escreveu. Qual é a tua obra? Essa nossa obra é o que nos caracteriza enquanto seres que precisam transcender, que precisam ser mais do que o ser humano é, daquilo que nos iguala a todos, mas aquilo que nos marca, aquilo que nos caracteriza. Então eu sou professor, e como professor, e como qualquer outro professor, eu tenho as características muito parecidas como qualquer outro professor. Né? Então eu me igualo, eu me identifico. Eu sou professor, faço parte dessa categoria, então existem muitas coisas em mim que são iguais a todos os outros professores, porque eu sou professor, eu faço parte dessa categoria e, portanto, eu convivo com eles, eu falo com eles, eu me preocupo com os problemas que eles também se preocupam e, por isso, a gente se torna parecido. E é claro que nessa perspectiva a gente se dissolve enquanto identidade. É claro que nessa perspectiva, desse ponto de vista, nessa linha, a gente vira professor e perde a nossa identidade específica, a nossa característica, aquilo que nos faz diferente de todos os outros. Então, eu sou professor e eu me igualo a todos os outros professores, porque nós temos um jeito de falar igual, um jeito de agir igual, um jeito de se posicionar parecido. Contudo, existem coisas que me fazem ser quem sou, que é diferente das coisas que fazem outras pessoas que exercem a mesma profissão serem quem são. Então, são essas as coisas que nós temos que botar para fora.
São essas coisas que nos caracterizam como pessoa, que a gente tem que evoluir, que a gente tem que transcender, que a gente tem que utilizar para ganhar coisas novas e fazer a diferença na onde a gente está atuando. E são essas exigências de transcendências, essas características que a gente tem vontade de marcar, que nos fazem ser alguém que não se contenta em simplesmente viver, mas fazer alguma coisa que possa de fato ser útil. Né? Isso se chama, portanto, dignidade. Dignidade é o desejo de ser merecedor do que tem, do que possui, do que a vida nos oferece. Né? Então, quando eu trabalho, por mais simples que seja o trabalho, eu realizei, eu fiz. Alguém podia ter feito até melhor, mas eu fiz. E aquele trabalho realizado mostra que eu fui capaz de fazer, que eu fui capaz de realizar. E aquele trabalho mostra que eu diante daquele trabalho, eu tenho ideias, eu tenho projetos que eu posso fazer para tentar melhorar, para tentar aperfeiçoar, para tentar dar mais alguma coisa de mim para fazer aquilo melhor. E eu tento fazer no ano seguinte, eu tento fazer de outra maneira, e eu tento melhor, e eu tento de outro jeito, e eu tento trazer alguma contribuição. E à medida que eu vou percebendo isso, eu vou percebendo que eu vou evoluindo, eu vou me modificando, eu vou me transformando. Então, isso é uma característica fundamental do ser humano. O prazer, a satisfação de ser quem é, à medida que se desafia, à medida que tem os seus potenciais testados, desafiados. Por quê? Porque nós somos feitos para transcender, nós somos feitos para evoluir, nós somos feitos para fazer mais do que a gente efetivamente pode fazer. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. E nessa perspectiva, nós herdamos as capacidades criativas de Deus. Se Deus é criador, nós herdamos a capacidade co-criadora de Deus. Né? Então, o ser humano fez tantas mil e umas melhorias no mundo. Né? O João de Barro faz a casinha dele exatamente igual desde os primeiros momentos. O Castor faz as represas lá nos rios exatamente do mesmo jeito, da mesma característica que sempre fez. O ser humano, diferente, o ser humano constrói casas hoje diferente das casas que construía na época das cavernas, que na época das cavernas eram as cavernas, era um buraco que ele ajeitava para ficar lá. Hoje nós conseguimos construir, melhorar e dar conforto e fazer uma série de mil e umas transformações na nossa casa pelo fruto do nosso trabalho, que foi resultado de uma evolução, de um desenvolvimento. Mas é evidentemente que quem não quer fazer esse desenvolvimento por si, quem se acomoda, e nós temos uma tendência de acomodação por conta da nossa inércia, nós pagamos um preço, né? Nós pagamos um preço, porque o mundo muda, o mundo se transforma, as coisas não são sempre do mesmo jeito. Existe uma frase que as pessoas costumam dizer para as pessoas que estão sofrendo. Então, tudo passa. E é verdade, tudo passa. Existem momentos ruins que vai passar e vai aparecer os momentos bons. Tudo está em transformação. E também tem os momentos bons que você fala, puxa, eu tenho que me preparar porque momentos ruins vão chegar. E eu vou ter... E o que são esses momentos bons e esses momentos ruins? São os momentos de transformação. Nós passamos por transformações. E à medida que a gente apreende as coisas e aprende sobre essas coisas, a gente aprende a lidar com tudo. A gente aprende a lidar com as dificuldades, porque a mudança obriga a gente a fazer diferente. A mudança faz, quer dizer, eu tenho as minhas pernas, eu ajo de um jeito. Se amanhã eu perco as pernas, eu tenho que... Bom, eu não tenho as pernas, então eu não tenho mais as pernas para contar. Então como é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso lidar com isso? Se eu perco os braços, então a perna tem que ser mais habilidosa, porque agora eu tenho que fazer coisas com todas as minhas pernas. E a gente percebe, a gente tem lições de vida de pessoas que, sem pernas, né?
Eu, por exemplo, tenho os dois braços e as duas pernas. Mas se você me jogar numa piscina, eu não sei nadar, mas você vê aí esse pessoal que às vezes perdeu as pernas, né? Pessoas que perderam os braços, pessoas que passaram por determinados acidentes, que sabem nadar e são campeão olímpico, né? Então, como é que pode, né? Como é que a pessoa não tem perna, mas ela desenvolve uma habilidade nas pernas, ela perdeu os braços, mas ela desenvolve uma habilidade nas pernas que faz com que ela nade mesmo assim. Puxa, ela perdeu as pernas, mas ela amplia as potencialidades do braço para poder compensar a falta das pernas, para poder nadar. Pessoas que correm, disputam corridas sem pernas, usando só próteses. Não é isso? Então a gente começa a perceber que as pessoas se superam. Mas é claro que quando você passa por um sofrimento, passa por uma dor, passa por uma dificuldade, perder uma perna, perder um braço, perder um amigo, as pessoas traem você, as pessoas, em vez de ser solidárias, as pessoas te respondem, você traz contribuições e a pessoa te devolve com ingratidão. Então essas coisas nos abatem, essas coisas nos chateiam, nos entristecem, e a gente então tende a se acomodar, tende a sentir, a acusar que sentiu o golpe. E esse é o grande problema, porque aí a gente não aprende, a gente aceita aquela situação, a gente vai perecer diante daquilo. Mas o ser humano ele tem potenciais, basta ele pensar, basta ele buscar solução. Para tudo tem solução. Ele pode não viver do jeito que ele vivia antes, porque o mundo está em transformação e o mundo exige que ele faça diferente, que as coisas não sejam exatamente como eram antes. Então exige-se alguma atitude dele, uma forma de ser completamente diferente. Então ele tem que se transformar. E quando ele vai buscar essa outra forma de fazer, ele aprende outros caminhos, ele desenvolve outras habilidades, ele desenvolve outras competências. E aí, quando aquela dificuldade vier novamente, não é mais uma dificuldade, porque ele desenvolveu o conhecimento para enfrentar. Então é preciso que a gente tome atitude perante as coisas. Então uma pessoa que não tem, uma pessoa que chega na gente e fala, nossa, eu tenho muito trabalho para fazer, e reclama disso. Estou sofrendo porque eu tenho muito trabalho. Perceba que para alguém que passou pela dificuldade do desemprego, isso é uma boa notícia. Nossa, tem muito trabalho? Tenho. Puxa, então as pessoas precisam de você. E se as pessoas precisam de você, se você é imprescindível, né, porque tem muito trabalho e não tem tanta gente para te ajudar, então significa que ainda vão precisar muito de você e você vai ter trabalho por muito tempo. Diferente daquele que tem pouco trabalho e amanhã ou depois ele pode, né, bom, já que tem todo trabalho, qualquer um pode fazer, você pode perder o emprego. E aí as dores do desemprego são muito mais complicadas. Então, ou seja, o desemprego ensina você a valorizar o emprego que tem. É isso? Então, a fome ajuda você a valorizar a comida que tem. Enfim, você aprende a valorizar as coisas em função, as coisas que possui, as coisas que tem, em função das dificuldades. Veja uma pessoa, por exemplo, que nas suas dificuldades de vida, ela diz assim, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho riquezas, eu não tenho dinheiro em bancos, eu não tenho nada. Aí acontece uma enchente dessa, né, e ele perde bastante coisa, e aí quando vai entrevistar ele diz, meu Deus, perdi tudo, ué, mas ele não tinha nada. Né? Então a dor, a dificuldade, o problema faz com que o indivíduo enxergue algumas coisas. E o indivíduo costuma dizer, eu era feliz e não sabia. Quer dizer, ele consegue valorizar algumas coisas, ele consegue entender algumas coisas, e quando ele conquistar novamente, quando ele tiver outra oportunidade, ele vai ter uma relação diferente com aquilo. Então, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos vão aprender, porque ao passar pela aflição, a aflição ela está exigindo de você a transcendência. A aflição está tirando você da zona de conforto. A aflição está desafiando você a fazer diferente. Um professor, quando ensina uma coisa em sala de aula, treina bastante você e no dia e depois ele cobra exatamente a mesma coisa sempre, em toda a aula ele vai lá e, e cobra o exercício no mesmo nível, mesmo sabendo que você já evoluiu, ele não
ensina coisas mais complicadas, ele não ensina coisas mais difíceis, ele continua, você aprendeu isso aqui, então para você ficar feliz, para você se sentir bem, eu vou sempre dar o mesmo problema para você resolver. Então aquilo já não é mais problema. Aquilo, né? Por que as atividades em sala de aula para o aprendizado são chamados de problemas? Porque eles são exatamente isso, né? Eles são desafiadores, eles são situações em que você não tem resposta pronta, em que você não tem solução pronta, e você vai ter que olhar para dentro de você, ver o que você já sabe, ver o que você já tem, para ir buscar novos conhecimentos para tentar resolver o problema. Então isso é desafio. Isso é oportunidade para ir em frente. Então, um professor, ele nos ensina alguma coisa e quando ele percebe que a gente já domina aquilo, ele vem e propõe um outro desafio, ele traz um conhecimento mais profundo. E quando a gente conhece aquilo, ele nos propõe um conhecimento mais profundo. Então, ele vai sempre nos desafiando. É o desafio, é o problema, é a dificuldade que chama a gente para a necessidade de fazer diferente, de fazer de uma outra forma. E quando você vai fazer de outra forma, vai fazer diferente, você aprende coisas novas e isso amplia o seu potencial. E isso vai te tornando mais resistente, vai se tornando mais vacinado para os problemas e para as dificuldades que vêm. Então, quando a gente vê um jovem chorando, desesperado por algumas situações, às vezes a pessoa mais velha ri, porque fala, eu já passei por isso, na época que eu estava na sua situação, eu também chorei, eu também me desesperei, mas hoje eu sei que é uma grande bobagem, logo, logo isso aí não, você vai ver que não é nada. Né? Mas a pessoa que não sabe, a pessoa que está vendo aquela pela primeira vez, que está sendo desafiada, ela se sente insegura, ela tem todo aquele desatino. E é por isso que Jesus diz assim, né? Não turbe o vosso coração. E por quê? É o irmão mais experiente, é aquele que já passou pelo processo de evolução. Jesus, ele antes desse mundo ser, ele já era um espírito luminoso, ele já era um espírito de luz. Então, Jesus desenvolveu um conhecimento. Ele passou por várias encarnações também, ele passou pelo processo de evolução. Então, ele passou pelas nossas condições, então ele sabe das nossas dificuldades. E é exatamente por passar por nossas dificuldades que ele nos compreende, que ele nos entende. E por mais que a gente faça coisas ruins para ele, ele vai perdoar, ele não vai conseguir sentir raiva. Assim como um pai não sente raiva porque um pai, uma mãe, não sente raiva porque uma criança de 6 meses fez as fezes, né, defecou nas fraldas, porque faz parte da idade dele, faz parte do processo de desenvolvimento, aquele tipo de comportamento. Né? Assim como você não vai esperar que um aluno que acabou de entrar na escola, aprendendo as primeiras operações, saiba a fazer cálculos complicados, você sabe que ele vai inclusive vai cometer erros básicos, vai cometer erros de cálculo em operações básicas, você sabe que logo logo ele domina aquilo, ele supera aquilo e pronto. Então você não sofre por aquilo. Agora, quando você está passando por aquela dificuldade, você sente dificuldades, você se sente oprimido, você se sente inseguro, ansioso. Então, não turbe o vosso coração. Né? O meu jugo é leve. Né? Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus ele vem dizer assim, olha, eu vos alivio porque eu já passei por essa experiência, eu já tive o coração sobrecarregado, eu já tive o coração atribulado, e eu superei isso pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação. Então vocês vão superar também, e eu posso contar isso para vocês. Então, vinde a mim, me procure, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, não porque eu vou tirar o peso das suas costas, não porque eu vou tirar os problemas. Se nós temos que enfrentar as provas, as expiações, os desafios da vida, nós temos que passar. Um pai e uma mãe não impede que a criança vá à escola quando ela fica com medo de sair de casa e começar a se relacionar com outros colegas. É um desafio. Puxa, eu só convivia com os meus pais, só convivia com os meus irmãos, com as pessoas que de alguma forma faziam aquelas coisas da vida que eu estou acostumado. Agora eu vou para outro lugar, eu vou conviver com outras crianças, eu vou conviver com outras pessoas, eu vou ter que ter um comportamento diferente, porque as pessoas vão reagir de maneira diferente comigo. Né? Se o pai dissesse assim, tá ansioso, não quer ir na escola? Não. Então fica aqui. Ele tiraria a oportunidade de desafio. Não. O que um bom pai faz? Não.
confia em mim, vai dar tudo certo, eu vou estar junto com você, eu vou te ajudar, eu vou te amparar, eu vou estar te auxiliando. Toda vez que você se sentir com dificuldade, vem perguntar para mim, vem conversar comigo, porque eu já passei por isso e a minha experiência pode te ajudar. Mas ele não tira essa oportunidade de você vencer, de você lutar, de você aprender. Então, todos nós que estamos passando pelos mecanismos de prova e expiação, e cada um sabe o tamanho do peso que isso significa, né? Sabe das dificuldades, sabe dos problemas. Mas à medida que a gente vai enfrentando esses problemas, a gente vai crescendo e Deus não vai tirar da gente essas coisas. Agora, então, vinde a mim é fazer a prece e perceber que a gente tem coisas, que a gente tem merecimentos, que a gente já fez algumas conquistas, que Deus nos concede muita coisa e que vai conceder novas coisas, inclusive, que as coisas vão mudar, que as coisas vão se transformar, que as coisas não vão ser como sempre são. Tudo muda, tudo se transforma e a gente tem que aproveitar os momentos de felicidade e de alegria para não se acomodar, mas continuar aprendendo dificuldade para que, quando aprendendo com as dificuldades, porque à medida que os problemas virem novamente, à medida que as coisas passem, os momentos bons fiquem para trás e as dificuldades começam a se avizinhar, você tem a coragem, convicção, certeza para poder ir além, para poder superar, para poder transcender, não só viver. Então, bem-aventurados os aflitos, porque pela aflição vão aprender, vão se desenvolver. E quando se desenvolver, quando aprender, novas dificuldades virão e eles não encararão mais como dificuldades, aquilo serão facilidades, não serão grandes problemas. Perfeito? Então eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer a oportunidade. Espero que de alguma forma essa mensagem que a gente traz hoje, né? Bem-aventurados os aflitos. Na semana que vem a gente falará de novo desse tema, mas uma outra característica, vocês vão ver que o Evangelho, esse capítulo é um capítulo grande. Nós falaremos sobre causas atuais e anteriores das aflições. Por que a gente sofre determinadas coisas? Por que algumas coisas parecem nos perseguir? Por que determinadas coisas acontecem sempre, parecem acontecer sempre conosco? Quais são as causas dos problemas? Como é que a gente supera essas dificuldades? O que Jesus, né, se eu me viro a Ele, né, vinde a mim, todos vós que sofreis, então agora eu viro a Ele, eu vou a Ele. O que Ele tem a nos dizer? Onde que estão as causas dos nossos problemas? Onde estão as fontes? Como é que eu faço para superá-las? Então, na semana que vem, trataremos sobre essa questão. As causas, hoje falamos da bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Na semana que vem, quais são as causas das nossas dores? Cessando a causa, elas desaparecem. Então, quais são as causas das nossas dores? As anteriores e as atuais das nossas aflições. Então, semana que vem, eu espero vocês no próximo Momento Espírita Brasil. Até lá!